A paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde pregamos aqui a palavra do Senhor como ela é. A você que está chegando aqui agora pela primeira vez e ainda não conhece o nosso canal, quero pedir a sua ajuda. Ajude a gente aqui, deixando aqui o seu like, deixando aqui o seu comentário. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas, para mais almas que precisam ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu povo. E você que já está aqui, já conhece o nosso trabalho, deixa aqui também o seu joinha, deixa aqui a sua pergunta, que temos enorme prazer em responder. Antes de começarmos a falar sobre esse tema a qual o Senhor colocou em meu coração, que é não. Você já ouviu não na sua vida? Como que é ouvir não? E eu quero textualizar com você algumas passagens na Escritura Sagrada para textualizarmos a necessidade e a importância de sabermos ouvir não, tanto na nossa vida quanto nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Meus queridos, não. Você já ouviu na sua vida alguma vez não? Bem verdade é que quem nunca não ouviu um não, né? Desde criança aprendemos com os nossos pais, principalmente com aqueles mais antigos, a ouvir não, porque era uma fase mais difícil, uma fase mais complicada, e aprendemos a ouvir não. Hoje em dia, muitas coisas mudaram, e quantas crianças têm crescido e não têm aprendido dos pais a ouvir não, e a importância de você saber que nem tudo na sua vida se resume em sim, se resume em vitória. Em algum momento da sua vida você também vai perder. Por quê? Quando você disputa algo importante, não só você está disputando, mas também tem outras pessoas. A nossa Bíblia Sagrada, ela tem um estudo muito bom a respeito de não, a importância de você ouvir não. A nossa Bíblia Sagrada, Deus começa ali em Gênesis, bem no comecinho, já dizendo não. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, uma das primeiras coisas que Deus fala para Adão é: não comerás do fruto da árvore proibida. Ali Deus já está mostrando para Adão a importância de você saber que na sua vida também existem regras. E quando você desobedece essas regras, há consequências. Quando você pega ali Gênesis, a partir do capítulo 2, onde Adão desobedeceu essa regra de Deus, há consequências. Você pode ler lá o capítulo 2 que você vai entender quais foram essas consequências do pecado, essas consequências de não obedecer o não. Por que eu quero te falar isso? Hoje em dia nós temos visto muitas crianças crescendo sem ouvir não dos pais. É muito bom quando o seu filho pede alguma coisa para você e você pode dar isso para ele, mas é importante você saber que você precisa dar para o seu filho aquilo que ele carece. Você não precisa dar para ele tudo aquilo que ele te pede. Por quê? Vai chegar um determinado momento da vida que ele vai se tornar um adulto. E quando ele passou a sua vida inteira só ouvindo sim, 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 ele nunca ouviu não. Quando ele ouvir, ele vai se tornar uma criança, ou melhor, já um adulto insuportável. Ele vai se tornar um adulto ignorante, um adulto que não aprendeu a ouvir não aprendeu a perder. E isso, se nós levarmos hoje para dentro das igrejas, é o que mais nós vemos. Quando o seu pastor, o seu líder espiritual te corrige por algo que está errado na sua vida espiritual dentro da igreja, você vê muitas pessoas saindo da igreja. E não somente isso, saindo da igreja, mas quando elas saem da igreja, elas costumam dividir a igreja. Quantas pessoas saem e levam vários junto com ela? Por quê? Porque ela não aprendeu a ouvir não. Amados, a Bíblia Sagrada ela está repleta dos nossos heróis na fé que receberam o não de Deus. Um exemplo mais enfático talvez seja o de Moisés. Quando nós falamos da história de Moisés, é uma história linda, belíssima, mas Moisés também ouviu o não de Deus. Quando você lê a história de Moisés, eu acredito que não há um cristão, um servo de Deus, que não leia a história de Moisés e que não sinta de Moisés, entre aspas, inveja.
Porque Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus diferente dos demais. Moisés tão somente era obrigado, ele só precisava, ele carecia olhar para o céu e falar Deus, Deus respondia. Mas mesmo esse homem, que Deus sentia ciúme de Moisés, da adoração de Moisés, pega a passagem lá de Miriam e Arão que foram falar mal de Moisés, e Deus se doeu por isso. Mas Moisés também ouviu o não de Deus: não entrarás na terra prometida. E não somente isso, mais para frente Moisés vai dizer a Josué que orou a Deus, e Deus disse: não, basta, não me fale mais sobre isso. Então, meu querido, é a necessidade que temos de sabermos que na vida nem tudo se resume só em vitórias. Quantas vezes também temos derrotas, também perdemos aquele emprego que você vai fazer uma entrevista, aquele bom emprego, e também há concorrentes, há pessoas melhores do que você, e muitas vezes você também escuta não. Nós tivemos ultimamente um caso de um motoboy que humilhou, de um morador de um condomínio de alto padrão que humilhou um motoboy que foi levar uma comida lá. Aquele é o típico caso da pessoa que não aprendeu a ouvir não dos pais, que não foi ensinado que a vida não é só vitória. Quando essas pessoas que não estão acostumadas com isso recebem uma negativa, elas tendem a se tornar uma pessoa ignorante, a perder as estribeiras, a tratar mal os outros. Por quê? Porque essas pessoas ficaram a vida inteira recebendo sim dos seus pais. Você, pai, precisa saber como e quando dizer não ou quando dizer sim. Quando você dizer não é necessário, e quando você dizer sim também é necessário. Eu vou deixar aqui para você aqui, ó, presta atenção, eu vou deixar aqui no card aqui em cima aqui um vídeo. A sua família é um projeto de Deus. Depois volte aqui e veja esse vídeo que eu vou deixar aqui, a qual eu explico para você o Salmo 127, que a sua família é um projeto de Deus, como você precisa saber administrar a sua família. Quando você pega as escrituras sagradas, não só esses homens, não são duas passagens isoladas não, querido. Davi, o homem que teve o coração segundo o coração de Deus, também ouviu não. Não afastarei a espada da tua casa. Foi isso que Deus disse para Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. O que você precisa saber? As escrituras sagradas, ela não veio para passar a mão na sua cabeça, para fazer um afago na sua cabeça. Não, as escrituras sagradas, ela veio para te chamar ao arrependimento, para te corrigir. E quando muitas vezes você escuta um não na sua igreja, o seu pastor te diz não, não faça isso, não use isso, não vá para esse lugar, porque Deus não se agrada. Quantas vezes nós escutamos dessas grandes congregações e grandes templos que Deus quer somente o seu interior, só o seu coração. Amados, como você vai se apresentar na presença de Deus? Qual é a forma que você vai se apresentar diante de Deus? Quais são as obras que você vai apresentar a Deus? Meu querido, Paulo, o homem das muitas igrejas, também ouviu o não de Deus. O apóstolo de Cristo, ele orou a Deus para que tirasse dele o que ele chama de espinho na carne, e Deus disse: não, a minha graça te basta, Paulo. Meus queridos, você precisa saber que quando você escuta não de Deus, muitas vezes Deus está te tratando, Ele está cuidando de você. Por quê? Para você não perder a sua salvação. Porque pense você aí com você mesmo, se Deus fosse dizer sim para tudo aquilo que você já pediu, como estaria a sua vida hoje? Com tudo aquilo que você já pediu, desde a sua infância, desde aquela namoradinha que você queria ter e você nunca teve, desde aquele emprego que você queria ter e você nunca teve, desde aquele carro que você queria ter e nunca teve. Muitas vezes você ora e pede, e Deus não te deu aquele carro ainda, porque Ele sabe que se Ele te der, você vai bater, você vai morrer. Meus queridos, tudo tem um porquê. Até Jesus Cristo, Filho de Deus, quando esteve aqui na terra, Ele recebeu o não do Pai. Ou esquece a oração que Ele fez: Pai,
se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. E o que ele recebeu? Não, o cálice não vai passar, você vai passar por um cálice. Então, meu querido, eu quero deixar aqui com você essa mensagem hoje, que quando você recebe um não do seu líder espiritual, do seu pastor, do seu obreiro na sua igreja, ou mesmo de Deus, de um profeta, receba, porque é necessário você ouvir isso para o seu próprio bem, porque esse não vai estar te tratando, vai estar cuidando de você, para que você não perca aquilo que é mais importante, a sua salvação. Tá bom? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?